Oi, gente. Antes de ser mãe, eu achava que sabia de muita coisa, mas na prática não foi bem assim. Hoje eu vou contar para vocês 5 coisas que não me contaram sobre maternidade que eu só aprendi vivendo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Entre Fraldas e Amor. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a maternidade. Bom, a maternidade na prática é muito diferente do que eu imaginava. Para quem não me conhece, eu sou Natália, sou mãe de uma menininha de 2 anos, sou casada e estamos à espera do nosso segundo bebê. E eu vou contar para vocês um pouco da experiência que tivemos com a nossa primeira filha, que o nome dela é Sol, amor da nossa vida. E o primeiro tópico que eu vou falar para vocês é: a gente fica em modo alerta o tempo todo. Ninguém tinha me falado sobre isso, mas assim que Sol nasceu eu percebi que nossa vida não seria mais a mesma, né? Todo mundo fala isso, só que não fala como é de fato. Eu acredito que só vai saber na prática mesmo quando você for mãe, quando você tiver aí seu filhinho por perto, você vai saber dessa questão. Gente, quando o Sol nasceu e a gente chegou em casa com ela o primeiro dia, eu não sabia como que eu ia dormir. Fiquei alerta o tempo todo, ficava só olhando ela, toda hora conferindo se estava respirando. E tinha medo de acontecer alguma coisa, de rolar por cima dela. Ela dormia com a gente, né, no meu cantinho, entre o berço e o meu cantinho nos primeiros dias e depois a gente passou ela pro bercinho. Mas é o tempo inteiro modo alerta. Pelo menos assim nos primeiros dias, porque a gente não consegue dormir muito bem com medo. Mas o que eu tenho para dizer para te tranquilizar é que isso passa. Não totalmente, né? Porque sempre vai ter um pouquinho de preocupação, você sempre vai querer ali checar como está, mas depois você acaba melhorando assim o seu instinto e acaba conseguindo relaxar, descansar melhor. Então, o primeiro ponto foi esse. E o segundo tópico é que o coração da gente fica muito mais sensível. O que eu posso dizer para vocês disso é: a gente presta mais atenção nas coisas, nas crianças. Antes de ser mãe, eu sabia que os pais amavam os filhos, mas a gente começa a se sentir diferente no mundo. A gente fica mais atenciosa, cria mais paciência e também o coração fica maior, né? Eu vi algumas mães falando que assim que o filho nasce, não tiveram aquela sensação de amor tão grande que algumas mulheres falam, né? E realmente, depois eu vou trazer aqui o relato de parto para vocês completo, eu não vou falar desse assunto agora que é muito grande, mas quando o Sol nasceu, foram muitas horas de trabalho de parto e quando ela nasceu para mim foi um alívio assim ver que ela estava bem, mas eu fiquei tipo em estado de choque e eu ficava assim, graças a Deus que nasceu. Eu fiquei assim olhando ela e tentando entender aquela situação, mas depois que ela veio pro colo, que meu marido veio, a gente se abraçou, orou, aí começou assim ter aquela tranquilidade e a partir daí o amor foi nascendo e crescendo mais, né? E ficando aquela ligação, ter aquela ligação de mãe e filho, vai nascer depois em algumas mulheres. Mas cada uma tem sua experiência e não deixa de ser maravilhosa para cada uma de nós, né? O terceiro tópico é que nem tudo sai como planejado. Gente, essa pra mim é uma das maiores verdades, viu? Porque no parto de Sol, eu vou trazer aqui pra vocês o relato de parto. Deixa aqui nos comentários se você quer ver esse vídeo, porque vai ser muito legal. Eu já tenho ele escrito desde o dia que ela nasceu. Eu fiz o relato de parto escrito e ficou muito longo, mas eu vou tentar resumir para fazer um vídeo bem legal. Mas o parto foi uma das coisas para mim que mais foi chocante na questão de que eu não imaginava o que me esperava, mesmo eu tendo visto vários vídeos, estudado, me preparado meu marido para estar comigo. Mesmo assim, não foi nada do que eu imaginava. E tendo essa primeira vivência de parto, agora que eu já estou a caminho de outro, eu já tenho outra visão, já estou estudando outras coisas que possam melhorar. Mas não vou dar muito spoiler aqui para vocês, mas isso é uma questão que
nem tudo é como você imagina que vai ser. Só quando você passa que você vai saber. E a outra questão também é a amamentação, que também é uma coisa que ao mesmo tempo que é maravilhosa, que é uma coisa inexplicável, assim, você alimentar um serzinho com um alimento que sai de você, ele depende ali os primeiros meses totalmente de você. É maravilhoso, mas também para algumas mulheres é muito desafiador, como foi para mim no começo. Mesmo tendo visto aulas, feito curso, na prática é outra coisa, né? Então, realmente tem essa questão. Eu já vi alguns vídeos falando assim que eu tinha um plano perfeito até meu bebê nascer. Porque depois que nasce, a gente fala, eu não vou fazer isso. Muitas pessoas me falam assim, quando eu tiver filho eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu só penso assim, eu também falava isso. Mas a questão da rotina, a questão de alimentação, muitas coisas que a gente deveria fazer às vezes não dá certo. Às vezes sai um pouco do controle algumas questões que a gente queria fazer e não deu. Mas com o tempo tudo vai se ajeitando, a gente vai estudando, vai pesquisando e vai melhorando, né? O quarto ponto é você descobrir uma força que não imaginava que tinha. Realmente, assim, eu antes era uma pessoa muito, acredito que indefesa, assim, muito calada, aguentava muita coisa que as pessoas falavam, mas depois que me tornei mãe, eu vi que eu preciso defender uma pessoinha, preciso estar ali ao redor dela. A gente sente muito a necessidade de proteger e também descobre que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu penso assim, o que que eu fazia com tanto tempo livre antes de ser mãe? Porque realmente é muito trabalhoso, apesar de também ser muito recompensador, é maravilhoso. Você tem uma pessoa aí que te ama, que é um pedacinho seu e do seu marido, é muito maravilhoso. Então é muito gratificante, tem muita gratidão a Deus pela vida dela, da nossa filha. E é isso. A gente tem um sentimento assim de uma leoa que a gente consegue proteger de tudo, e de todos. E ser mãe faz a gente ver que é muito mais forte do que imaginava. E o quinto e último ponto é o amor indescritível que você sente. Mesmo que você não sinta ali no momento do parto, não se preocupe, porque esse amor vai se desenvolver. Você vê aquele ser perfeito saindo de você e você vê que Deus cuidou, Deus protegeu vocês. E aí depois quando a gente saiu de casa, eu e meu marido, a gente saiu de carro, com o bebê conforto só nós dois e fomos antes um pouquinho do trabalho de parto começar, né? Nos pródromos, fomos para outra cidade que a gente ia ganhar lá. E a gente foi conversando e falando, olha amor, a gente saiu de casa sendo dois, vamos voltar sendo três. Vai ser tudo completamente diferente. O relacionamento muda, a rotina da casa muda, mas é tudo assim transformador e maravilhoso. Às vezes a gente pode ficar até com um pouco de medo e fica, né? A maioria das pessoas, mesmo a gente querendo, sabendo que queria ter filhos, a gente planejou ter sol. E mesmo assim a gente sente algumas inseguranças, alguns medos, mas no decorrer do tempo, quando vem aquele serzinho para casa da gente, muda tudo e é muito amor, todo mundo quer abraçar, quer acolher, né? Então é um amor indescritível que a gente sente. Tenha fé, mesmo se você passar por um momento aquele momento depois do parto, né, que as mulheres algumas passam, que ficam ali deprimidas, ficam com alguns sentimentos ruins, mas se você precisar, procure ajuda. Mas também a dica bônus que eu te dou é que se você estiver aí se preparando para ser mãe, pesquise muito sobre esses assuntos, principalmente sobre o parto, sobre a amamentação, sobre o parto e sobre o pós-parto, né? Que envolve tudo ali, né? O parto, o pré-parto, o que vai vir antes, o que vai vir depois, a amamentação, os cuidados com bebês. Eu vi um vídeo de uma médica falando que o maior investimento que a gente pode fazer não é enxoval, não é berço, quartinho bonito, mas sim todo o conhecimento que a gente pode adquirir que pode facilitar e melhorar a nossa vida, né? Então, se você está aí se preparando, uma dica bem legal para você.
E você que é mãe, está assistindo esse vídeo, me conta aqui nos comentários o que ninguém te contou antes de ser mãe, que você só descobriu na prática. Conta aqui que eu vou gostar de saber. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva aqui no canal para ter várias dicas sobre maternidade e também ver as nossas histórias, nossas convivências com esse assunto. A gente vai postar muita coisa legal aqui para vocês. Então, um beijo e obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.